Uma boa noite a todos. Nessa noite, nós vamos ter a oportunidade de falar a respeito de um tema do Evangelho, de um tema muito importante, um tema que mostra para nós com uma clareza muito grande, através do Evangelho segundo o Espiritismo, claro, a importância da trajetória de cada um de nós e o como nós podemos fazer a diferença nessa nossa existência presente. Nós vamos tratar aqui no capítulo 17 do Evangelho. O capítulo 17 é o capítulo Sede Perfeitos. A gente lê logo lá no comecinho, diz o seguinte: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Olha que importante. Nesse sentido, a gente observa que o texto nos remete à observância do quão possível é nós nos aperfeiçoarmos, mas aperfeiçoarmos-nos significativamente. Vamos à leitura dele. É apenas o primeiro parágrafo que eu vou ler e depois a gente faz os comentários como sempre. Então diz o seguinte, o homem no mundo, ele foi escrito através de um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações e para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Olha só. Então, ele trata aqui nesse primeiro parágrafo, e é só a ele que nós nos ateremos no que diz respeito ao Evangelho, ele trata de uma observância muito importante com relação aos nossos pensamentos, aos pensamentos voltados à nossa objetividade, mostrando que nós, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós nos conectamos com a espiritualidade maior, indiscutivelmente. No sentido de que, no momento em que nós abrimos essa boa vontade de querer praticar, de poder realizar, claro que a espiritualidade junto conosco estará no sentido de nos fortalecer, de nos dar condições de desenvolvermos uma trajetória de natureza tão importante como essa a qual nós estamos tendo hoje. Por isso da importância do hoje. A importância de realizarmos um trabalho que nos leve realmente ao cumprimento de uma objetividade pré-determinada ainda na espiritualidade de ações de naturezas positivas, ações boas, pautadas pelo amor, naturalmente, e que nos remeterá à conclusão desse instante da nossa evolução. Olha só que coisa. Então a gente observa o seguinte, esse capítulo, O Homem do Mundo, ele está dentro então do capítulo Sede Perfeitos. Quando a gente fala Sede Perfeitos, é importante que nós observemos o seguinte, todos nós, sem exceção, somos seres perfectíveis. O que eu quero dizer com isso? Perfectíveis no sentido de que somos seres de naturezas aperfeiçoáveis. Temos condições de aperfeiçoarmos cada vez mais a ponto de tornarmos-nos espíritos de naturezas evoluídas, espíritos de naturezas puras, chegando a níveis evolutivos que hoje ainda temos até uma certa dificuldade de compreensão. Quando ele fala, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, não nos pede para que nós sejamos Deus. Não, longe disso, isso seria impossível. Nós somos as criaturas criadas por Deus, mas capazes de aperfeiçoarem-se todas a níveis inimagináveis, a níveis evolutivos de naturezas muito significativas. No entanto, para que isso se dê, necessário se faz o cumprimento de uma trajetória evolutiva. Nós sabemos que o homem vem desde o homem primitivo e vem evoluindo, vem se desenvolvendo, vem se aperfeiçoando. O Espiritismo, ele traz para nós uma observância de natureza muito clara de que está nas nossas mãos, no momento em que nós buscamos a compreensão, o entendimento e o caminho que nos leva ao aperfeiçoamento,
passa a estar, de fato, nas nossas mãos quando eu buscarei me aperfeiçoar. E é nesse sentido que o Evangelho, nesse texto aqui, ele nos mostra claro que está ao alcance de todos nós. Lembremos, nós tivemos e temos ainda, é claro, Jesus como um modelo de virtudes a ser seguido, a ser observado. Dentro desse modelo, ensinou-nos o Mestre a importância, a necessidade de nós buscarmos, através da prática da lei do amor, ações que nos conduzam a atingirmos esses níveis de evolução. Ele nos ensinou que o caminho chama-se caridade. Uma palavra simples, uma palavra pequena, mas que pode nos remeter a voos naturalmente muito altos, de naturezas muito amplas. Como fazer isso? Primeiramente, meus amigos, necessário que compreendamos a transitoriedade da existência, base do Espiritismo. Somos seres espirituais vivenciando hoje um ciclo de aprendizado, de aperfeiçoamento, de refazimento de existências anteriores. Isso é nítido em cada um de nós, até mesmo por conta do grau de imperfeições que ainda se permanecem instalados em nós. Viemos para aperfeiçoarmos. Sabedores disso que somos, puxa, a oportunidade está dada. É através de cada um dos dias da nossa jornada que nós vamos tendo a chance de fazer a diferença, de fazer com que nós possamos, de verdade, em cada uma das oportunidades, e não são poucas as oportunidades que nos são dadas, fazermos a diferença na vida dos outros, consequentemente na vida de cada um de nós. Eles nos orientam, nos mostram muito claramente que é buscar, na verdade, fazer a diferença, fazer diferente daquilo que fazíamos antigamente, quando éramos indiferentes a uma realidade muito clara e muito objetiva que o Espiritismo nos mostra, que é aproveitarmos esse momento existencial. Puxa, esse é um momento importantíssimo, onde temos a possibilidade e a oportunidade de, em compreendendo a transitoriedade desse momento existencial, buscarmos fazer o nosso melhor. E para fazer o melhor, não exige, isso é claro nos estudos, não exige que nós nos transformemos em seres diferenciados, pessoas que se afastam da sociedade para poderem ter a sua evolução. Não, absolutamente. Nós temos que viver a vida que o homem deve viver estando em sociedade, na qual nós estamos inseridos. E isso é totalmente possível. Não nos faltarão oportunidades de colocarmos o nosso melhor em benefício daqueles que em nosso caminho surgirem diante das circunstâncias nas quais nós nos encontramos. O momento propício é agora, no sentido de que, veja, estamos tendo a chance de fazer a diferença, vivendo no plano certo, com as pessoas certas, no tempo correto, para que isso se desse. Necessário se faz, no entanto, que nós compreendamos que aqui estamos para fazer o nosso melhor. E o nosso melhor tem um grau de exigibilidade de natureza muito simples. Necessário se faz que nós nos despreendamos da pequenez que ainda se manteve inserida dentro dos nossos pensamentos, sentimentos, ou seja, dentro dos nossos valores, para que, em nos destituindo desses gêneros de sentimentos menores, nós consigamos de verdade pôr em prática aquilo que é o objetivo ensinado pelo nosso querido Mestre Jesus. Praticar a lei do amor. Como praticar a lei do amor, ainda nos mantendo seres egoístas, orgulhosos, cheios de rancores, de mágoas, de ódios, cheios de inveja, muitas vezes de sentimentos até de vingança? Como? Impossível. Necessário se faz que alijemos em nós essa carga de natureza negativa e busquemos contrapor esses sentimentos por ações de naturezas positivas. Viemos numa oportunidade abençoadíssima
de sairmos desse padrão evolutivo no qual nós estamos e darmos alguns passos a mais, mas isso depende de nós. O livre-arbítrio é dado a todos nós para que nós sejamos responsáveis pelas nossas escolhas. E aí, justamente aí, que diante das provas às quais somos submetidos, sejam elas por conta de situações de naturezas materiais, naturezas pessoais, as pessoas que fazem parte do contexto probatório de cada um de nós, da nossa existência, somos chamados constantemente a ações que podem ter naturezas positivas, naturezas negativas e às vezes até naturezas omissivas, quando deixamos de fazer aquilo que poderíamos ter feito. Nesse sentido, o Evangelho ele tenta nos chamar a atenção. Atenção, uma vez que, como somos seres perfectíveis, com necessidade de aperfeiçoamento, temos a necessidade de aproveitar a oportunidade. Compreender que há um universo imenso à nossa frente de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, e quanto mais aperfeiçoados estivermos, melhores instrumentos seremos de Deus em benefício daqueles que ainda não alcançaram esses gêneros, esses graus de compreensão. Tornamos-nos ferramentas melhores sempre. É aquele médico que se aperfeiçoa para cirurgias mais complexas, para tratamentos de naturezas mais complexas. Somos nós. Somos nós instrumentos de Deus dentro dessa seara que nos remeterá à alegria e à felicidade daqueles que se despojaram de verdade dos sentimentos de naturezas menores e os substituíram por valores dentro da propositura do amor ensinada pelo nosso mestre querido. Eu vou ler uma questão que diz respeito ao nosso tema, é claro, do Livro dos Espíritos, que ela está dentro do capítulo Lei de Justiça, Amor e Caridade. É a questão de número 877 e ela diz o seguinte: a necessidade de viver em sociedade acarreta ao homem obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Claro, o que ele procura nos mostrar é o seguinte: nós vivemos em sociedade. Vivemos em sociedade com pessoas que pensam, consequentemente agem de forma diferente da gente. A necessidade de nós compreendermos que dentro desse mesmo plano no qual nós estamos inseridos, há pessoas que já conseguem enxergar, compreender, por conta disso, vivenciar ações de naturezas muito mais positivas. São as pessoas que respeitam umas às outras, pessoas que agem de forma boa, de forma positiva, de forma generosa, e há aqueles irmãos nossos ainda que encontram-se dentro da mesma seara de cada um de nós, dentro do processo evolutivo, mas que ainda não compreenderam determinadas lições, determinados ensinamentos. É nesse sentido que muitas vezes esses nossos irmãos tornam-se para nós verdadeiros instrumentos de prova. E aí, por sua vez, que nós temos a oportunidade e a possibilidade de fazermos a diferença. Fazemos a diferença no sentido de, em eu sabendo o quão passageiro é esse ciclo, o quão importante ele pode ser na minha vida, no sentido de me conduzir a estágios evolutivos de naturezas significativamente mais amplas. Como é que eu ainda tenho que permanecer com os mesmos pensamentos e sentimentos de outrora, lá de trás? Do dente por dente, olho por olho. Me fez, eu vou rebater. Me agrediu, eu vou agredir da mesma forma. Meus amigos, necessário se faz uma compreensão dentro do nosso ser, que é a compreensão da humildade, da importância de relevarmos, de desenvolvermos em nós ferramentas como a tolerância, desenvolvermos em nós o sentimento de perdão,
de desculpas, que seja quando ainda não conseguimos o perdão de natureza mais ampla, mas principalmente a observância de que vivemos com pessoas diferentes, que pensam de forma diferente, consequentemente agem de forma diferente. Não imaginemos que todos somos iguais, que todos compreendemos uma mesma lição no mesmo momento. Não, e podemos dizer isso por nós mesmos, uma vez que muitas são as lições que nos conduzirão a ciclos evolutivos mais amplos, que nem mesmo nós ainda compreendemos, e por conta disso é muito nítido onde estamos encarnados. Num plano de provas, num plano de expiações. Se mais evoluídos fôssemos, já estivéssemos, certamente em níveis de naturezas mais amplas, já estaríamos, mas não estamos. O que denota que também somos seres necessitados da misericórdia divina. Se aqui estamos, é pois que imperfeitos ainda somos, mas perfectíveis, como dissemos no começo. Capazes de substituir esses graus, esses níveis de imperfeição por virtudes que nos conduzem a esses estágios mais amplos. Que bonito! Que bonito é quando a gente pega na literatura espírita, aqueles livros, aqueles romances, e são tantos, na verdade, que nos mostram as pessoas que superaram estágios de onde era o ódio transformou-se em amor, onde era o de desentendimento tornou-se amizade, tornou-se fraternidade, por terem compreendido a importância de superar cada um desses padrões de sentimentos que não nos leva a absolutamente nada, senão a infelicidade. E meus amigos, viemos para um plano de provas, para um plano de expiações, isso é indiscutível. Aqui é um plano que tem uma complexidade de natureza ampla. No entanto, nós podemos ser, todos nós, felizes. Isso é muito importante. Às vezes nós achamos que não, que aqui é um plano só de tristeza, é um plano só de aflições, e é mesmo, tem muita aflição, tem muita tristeza, mas nós podemos ser felizes. Podemos ser felizes o quanto se é possível ser feliz num plano com as características do nosso. Em assim sendo, a fórmula deixada para que venhamos a atingir esse nível de felicidade foi nos ensinada pelo nosso Mestre Jesus. É através da prática da lei do amor, é através da caridade, é superando em nós os sentimentos miúdos, aqueles sentimentos que até hoje não nos permitiram alçarmos voos mais altos, e substituindo esses pelas virtudes que estão ao nosso alcance. Perfectíveis? Claro, está ao nosso alcance. Basta que nós compreendamos a importância de, nesse momento, mudarmos esse padrão de pensamento, de sentimento, onde há a mágoa, onde há o ressentimento, vamos colocar isso de lado e vamos substituir esses sentimentos por sentimentos que nos conduzam a ações de naturezas positivas, tão ao alcance de cada um de nós. Veja, está ao alcance das nossas mãos essa evolução. Chegarmos na espiritualidade em breves tempos, como todos chegaríamos, é claro, numa condição diferenciada daquela de quando viemos. Então, a condição do homem no mundo é a condição daquele que compreendeu a sua necessidade de aperfeiçoamento, que trabalhou, desenvolveu a humildade e, por conta disso, buscou, através das suas ações, fazer a diferença num local onde precisa de tanto empenho, de tanta melhora, de tanta coisa boa. Nós podemos ser, todos nós podemos ser esse instrumento de Deus em ação nesse momento, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja com relação a todas as pessoas com as quais nós convivemos, nós podemos fazer a diferença na vida delas, consequentemente nas nossas vidas, pois que isso nos trará indiscutivelmente uma sensação de paz de espírito que nos remeterá àquilo que é o objetivo de todos nós, que é a felicidade. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui gravando esse vídeo, sempre com o apoio de toda a equipe aqui do Centro Espírita Deolindo Alves. E nesse momento eu peço mais uma vez para que todos vocês que assistem os nossos vídeos se inscrevam no canal do YouTube,
do Centro Espírita de Olindo Alves. Ali tem todos os vídeos, tem muita matéria boa ali ao alcance de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de nós e que nós consigamos chegar lá. Com a graça de Deus chegaremos se nós compreendermos e pusermos em prática a lei do amor ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe a todos.